E aí, meu amigo, como é que tá? Tá me ouvindo bem? Tudo bom, tudo em paz. Tá me ouvindo direitinho? Te ouço bem, cara. Tranquilo, a imagem tá de boa? Tá bem. Cara, antes de mais nada, um Perfeito. prazer enorme ter você aqui. Eu tava dizendo aqui pro pessoal que é um amigo fraterno, né? A gente participa de um grupo em comum e o papo de hoje vai ser bem legal e vai servir para muitas pessoas em vários âmbitos aí, né? Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Fala um pouquinho de você aí pra galera. Massa, Renato. Antes de qualquer coisa, muito honrado em estar aqui participando com você dessa live. Você é um cara que, assim, a primeira vez que eu lhe vi, acho que foi em 2019, foi 2020, não lembro ao certo. E a sua história toca bastante nessa história de vida, não pela história, mas pelo que você fez com ela. Então, é um prazer para mim imenso, né, tá aqui com você. Eu sou um cara e a gente tá junto na comunidade que só serve para fazer o bem, né? Nosso objetivo é esse, é levar o melhor que a Exatamente. gente tem para o próximo e, e com isso transformar esse mundo um pouquinho melhor. É nisso que eu acredito e pelo seu trabalho eu vejo muito que você também acredita nisso e a gente vibra aí na mesma sintonia. É a nossa contribuição da melhor forma que a gente pode, né? É sempre bom poder ser influência positiva na vida de alguém, é isso que eu sempre prego. Exatamente. É ao tocar a alma humana que seja apenas outra alma humana. Esse é o que eu prego também. Então, assim, eu Se sou um cara apresenta que aí, fala um pouquinho de você pra gente, isso, vai lá. eu sou um cara que desde criança gosto de esporte, pratico esporte desde novinho, desde cedo. E, e assim, meu tripé deu POC. E eu jogava futebol ainda aí com 8, 9 anos de idade, né? Tentando na escola, sempre me destacar, tentando fazer do esporte uma, uma- um meio para seguir a minha vida. E eu sempre fui muito apaixonado por lutas, né? Eu queria ser super-herói na infância. Eu lembro, e depois que me tornei profissional, eu descobri que o filme que me inspirava, que era O Último Dragão Branco, com o Olha só. Jean-Claude Van Damme, né? Aquele filme, ele me fez querer ser lutador e ser super-herói. Então, depois daquilo dali, só que os meus pais não deixavam. Até que começou o jiu-jitsu na rua atrás da minha casa. Era praticamente fundo com fundo com a casa dos meus pais. 14, 15 anos eu tinha na época. E o meu pai não sabia o que era jiu-jitsu. E ele me deixou praticar. Então, eu comecei a praticar jiu-jitsu muito novo. Então, hoje, mais da metade da minha vida é dedicada a esse esporte. Já faz mais de 20 anos aí que eu dou aula. Logo após veio outra paixão, porque assim, eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, é um amor na minha vida. E ele me trouxe outras artes marciais, né? Eu passei a lutar MMA, a dominar o Muay Thai, e isso me levou a morar em outro país, né? A hoje conhecer gente do mundo todo. Olha Um dos só. maiores, um dos Aonde que você maiores morou para aprender luta? Como é que foi? é, o jiu-jitsu eu aprendi aqui no Brasil, e até então aqui eu treinava kickbox. E faixa marrom, quando eu estava na faixa marrom, meu professor, ele foi morar no Rio de Janeiro. E eu sou um cara extremamente fiel, né? Fiel a tudo que eu faço. E quando ele foi morar no Rio, eu já tenho capacidade de seguir com outros professores e crescer. Só que do Rio ele foi para o Canadá. E quando ele foi para o Canadá, eu vou para o Canadá também. E fui Olha para o só. Canadá. Aí lá conquistei a minha faixa preta. Em 2006 eu conquistei minha faixa preta. Então hoje eu sou faixa preta quarto grau de jiu-jitsu. E lá eu transformei o kickbox, que aqui era ensinado, em Muay Thai. Então hoje eu também dou aula de Muay Thai, que foi o que me trouxe o público feminino. Então o jiu-jitsu Que era bacana, muito cara. masculinizado e hoje 90%
90% do meu público é feminino. Eu E isso me trabalhei, despertou o projeto. eu morei na Ásia, né, na Indonésia há muito tempo, e trabalhei por toda a Ásia lá, cara. Tava sempre na Tailândia e fui no Lumpini ver vários campeonatos de Muay Thai lá Mas na raiz do Lumpini, tenho famoso, esse né? sonho. Tenho esse sonho de conhecer o Lupini. O Lupini e o Bacana, Sintieotong, né? Tenho muita bacana, né? vontade, Nino, né? então fala pra gente aí onde que culminou essa tua experiência toda em artes marciais aí, com esse envolvimento do que você faz hoje. Explica pra galera aí como é que é esse seu trabalho de hoje. Como 90% do meu público hoje ele é o feminino, né? Ele é um público feminino, constituído por mulheres, eu passei a notar que esse público ele é um alvo muito fácil para. Ele hoje sofre uma dor muito grande na sociedade, que é da violência doméstica, né? E, e, e eu me vi no papel de ensinar algumas alunas a lidar com esse tipo de situação, a lidar com o que a violência doméstica traz. Mas como é que você faz para lidar com esse tipo de situação se você é um ser fisicamente mais frágil, né? Se você não tem tanta força, se você não tem tanta atribuição física para o embate corporal. Comparando a Então, mulher com o homem, né? isso, fisiologicamente, Mas, comparando a cara, mulher essa, com. essa, essa violência doméstica, ela é só feminina ou ela pode ser, o homem também pode sofrer violência doméstica, ou é o público feminino que sofre mais? Como é para a gente poder entender quem está de fora do assunto? A violência doméstica, ela pode, vamos lá, ela ocorre, tá? Cruzada também, de mulheres agredirem homens, né? Geralmente são relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque quando a mulher, ela agride o homem, ele fica agredido lá e ele vai querer responder, vai querer subjugar, e uma mulher, quando agride um homem, ela tem uma personalidade muito forte. E isso termina aumentando a cadeia aí de agressões, né? Então vira um relacionamento realmente tóxico. Os níveis de tensão desse relacionamento, eles só tendem a aumentar. E entra no espiral da violência doméstica. Eu não chamo de ciclo da violência doméstica, né? Que é a fase da tensão, explosão de violência e lua de mel. Eu chamo de espiral, porque ele vai afunilando. Ele vai afunilando, ele começa Entendi. bem grande e essas fases elas vão ficando cada vez menores e isso só vai agravando as situações. Eu escolhi a causa feminina para defender, por quê? Porque as mulheres são, porque a gente vive num patriarcado, né? Eu evito entrar em movimentos, eu não entro em movimentos políticos, em movimentos de É, claro. classes, porque eu acho Religião e que tudo assim, mais. religião, porque a minha causa é defender o ser feminino, independente desse ser de esquerda, de direita, de meio, de trás, de frente, do que Justo, quer que justo. seja, né? Então, acho que sendo uma vítima, ela merece sim total cuidado e total respeito. Então, em cima disso foi criado um protocolo que ele vem do americano ODA, que é observar, distinguir, decidir e agir. E no português o acrônimo ficou VIDA, ver, identificar, decidir e agir, né? Entendi. Então, até o agir, você tem 98% de chance de evitar isso daí, Poxa, né? Então, o nosso papo, a nossa conversa aqui, ela entra exatamente no que eu chamo de raiz de todo o mal, né? No raiz do mal da violência doméstica, que é o quê? A violência psicológica, os danos que a violência psicológica trazem. E você, eu acho que é um cara essencial para falar de mentalidade blindada, né? E agora eu queria fazer a pergunta para você e queria também que você contasse um pouquinho da sua história para o pessoal aqui que eu conheço, que está aqui, que eu já vi alguns entrando, para que conheçam melhor você. Eu acho que a sua mentalidade ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. cara, eu sou, para quem não me conhece, né? Eu sou de formação professor de educação física e trabalhei por muitos anos na Ásia. Eu morava na Indonésia e trabalhava para uma rede de academias de ginástica que tinha base na Indonésia
e umas cerca de 50 academias espalhadas pela própria Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. E também trabalhei junto com isso para uma companhia da Nova Zelândia que produz aula de ginástica para o mundo inteiro, né? Então eu viajei ali o sul da Ásia todo até Austrália e Nova Zelândia com muita frequência. Até que um dia eu, na Indonésia, onde eu morava, eu sofri um acidente de moto e me tornei um tetraplégico, cara. Então, tudo que eu construí profissionalmente e pessoalmente, né, eu estava no auge da minha vida pessoal e no auge da minha vida profissional, ainda com chance de crescer muito mais ainda, pela minha dedicação e esforço, né? Onde a gente sempre pregava por melhorar a vida das pessoas. Então, todo mundo que me procurava lá, tanto para treinar quanto para fazer aula de ginástica e tudo mais, eles não queriam só o exercício por si. Eles queriam também sentir um conforto emocional melhor, se livrar de depressão, de ansiedade, queriam bater um papo, queriam só escutar um pouco de música. Então, eram muitos outros objetivos que a gente buscava lá. E eu era o gerente responsável pela parte de aeróbica das academias, e eu treinava todas as pessoas, os instrutores, né, para poder oferecer para todas as pessoas essa parte emocional linkada ao exercício, né? Então ninguém ia lá só para fazer exercício. E, cara, um dia a gente saiu para fazer um passeio de moto, né? Éramos em torno aí de umas 30 motos esportivas, e choveu, né? Era um feriado na Indonésia, uma quinta-feira, e choveu. E moto esportiva com chão molhado não combina, né? A gente resolveu voltar para casa e numa rotatória, numa praça rotatória, a uma velocidade muito pequena, né? Uma caminhonetinha de entrega, um baúzinho de entrega, viu passar, né, a maioria das motos, achou que já havia passado todas as motos e entrou na rotatória. Mas ainda havíamos eu e mais duas motos. E o cara me fechou, o para-choque traseiro dele pegou na roda dianteira da minha moto e, enfim, né, me jogou para o chão. E foi lá que eu fraturei as vértebras cervicais 3 e 4 e tive uma lesão medular nível cervical 3, o que me tornou um tetraplégico. E um tetraplégico já é qualificado como tetraplégico se tiver uma lesão medular de nível cervical, né? A minha lesão, além de já denominar uma tetraplegia, ela é de nível mais alto possível, porque a nível cervical 2 já compromete musculatura respiratória e é incompatível com a vida. Então eu tive uma lesão a nível cervical 3, que me deixou totalmente paralisado do pescoço para baixo. Hoje eu não tenho movimentação nenhuma, né, voluntária do pescoço para baixo, a não ser alguns espasmos que a gente chama, né? E, cara, naquela hora, o meu irmão foi daqui do Brasil para poder me ajudar lá na Indonésia, para poder me transferir, até que conseguisse, né, uma liberação para montar uma UTI num avião para me trazer de volta para o Brasil. Então, isso me fez ver muita coisa. E eu estava num ponto, quando eu cheguei no Brasil, ainda fiquei mais 3 meses e meio, né, no hospital. Desses 3 meses e meio, eu tive que desmamar, né, do respirador mecânico, porque fiquei ligado na máquina por quase 4 meses para respirar. Então, foi uma evolução muito grande, cara. E o ponto principal disso foi que tudo que eu construí na minha vida profissional e até na minha vida pessoal, de uma certa forma, tinha acabado do nada, de repente. E nesse ponto, cara, quando eu saí do hospital, depois de um ano que eu já estava no Brasil, que eu cheguei aqui na casa dos meus pais para poder retomar minha vida, né, cara? Poder sair da cama, me adaptar a uma cadeira de rodas e ver o que eu podia fazer da vida, eu tinha duas opções. A primeira opção era ficar reclamando o resto da vida e não precisar fazer mais nada. E eu tinha um bom motivo, porque quebrei o pescoço. É um bom motivo para não fazer mais nada na vida. Mas eu tinha uma segunda opção, que era, cara, usar tudo que eu sabia, que eu tinha usado já com outras pessoas, em mim mesmo. E a gente vai falar um pouco disso, porque eu acho que a vida é feita de ciclos, né? A gente aprende muito com a vida, né? E se a gente prestar atenção nesses detalhes, hoje o que eu faço é a mesma coisa que eu sempre fiz. Eu tento melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu tento treinar as pessoas da mesma forma que eu treinava antes. Mas hoje eu faço um treinamento emocional, um treinamento mental baseado nas emoções, para poder qualificar melhor cada ação e reação de cada pessoa.
E é isso que as pessoas às vezes reclamavam, porque chegavam até mim e falavam assim, cara, como é que você pode ser tão feliz e estar dando risada com o pescoço quebrado? Se eu tô com um problema que é nada perto do seu e tô arrancando os cabelos. Percebe que eu falei assim, cara, o pescoço quebrado é o meu maior problema. Mas o seu problema, seja ele qual for, é o seu maior problema. E talvez por ter passado por uma fase muito profunda, muito íntima de depressão, ansiedade e tudo aquilo que eu vivi naquela época, talvez eu saiba te guiar através do melhor caminho para que você saia disso. Mas não tenta comparar um problema com o outro, porque o problema de cada um é o pior problema para ser resolvido. Concorda? Então hoje eu uso tudo isso, tudo que eu vou dizer assim, sofri, mas tudo que eu passei, o que eu vivi, para poder mostrar para as pessoas que, olha só, se um cara com a minha, eu vou dizer assim, ó, deficiência, debilidade, estado físico, enfim, tá? Se um cara como eu consegue superar depressão, ansiedade, qualquer medo limitante aí, qualquer pressão mental, cara, você consegue, qualquer pessoa consegue. Basta saber o caminho. E é uma das coisas que acontecia muito e que eu aposto aí que quem estiver nos ouvindo pode até concordar, né? Que é o sentido, às vezes a gente está tão pressionado mentalmente que a gente nem consegue explicar o que está sentindo e quando tenta explicar, as pessoas acabam banalizando. Sabe assim, tipo, eu escutava muito isso, falava assim, pô, e escutava da minha mãe, cara, do meu pai, assim, para com isso é besteira da sua cabeça, para, é bobeira sua, isso aí, ó, dorme, vai tomar um banho, aí você reza bastante antes de dormir, que amanhã você acorda bem. E, cara, eu comecei a perceber que aquilo me fazia mal, mas me fazia mal das pessoas que mais me amavam. E eu percebi que elas queriam me ajudar, elas só não sabiam como. E quando eu consegui vencer tudo isso, cara, eu consegui falar assim, poxa, eu sei como. Então hoje eu vou me dedicar a ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a superarem problemas emocionais e se livrarem, cara, de toda a ansiedade que isso gera, de uma forma prática e de uma forma simples. Mas quando eu digo prático e simples, não é fácil, eu sei que não é fácil. Só quem passa por isso é que conhece a dor que isso causa, né, cara? E essa é a diferença do prático e simples, que quer dizer que não é fácil, né? Um exemplo claro disso é a própria luta. Você pode falar disso, né? A luta é uma coisa simples. É só você entrar no ringue, bater no outro cara e pronto, ganhou a luta. Mas e É, aí, é fácil? É fácil ou não? tem, Entendeu? tem, tem as dores do caminho que você tem que trilhar, né? Que é isso daí que faz a sua Entendeu? história. Esse Galera é o que tá entrando diferencial. aí, ó, já clica nesse aviãozinho aí e manda para todo mundo, porque esse é o tipo de live que faz a diferença na vida da gente, né? Eu costumo dizer, e você, talvez, eu tenho uma aluna, a Rayane foi um acidente de moto também, onde ela se tornou paraplégica, né? A lesão dela é de linha mamilar para baixo. E uma menina nova, recém-casada, 21 anos, no auge da vida. E quando ela chegou, ela não tinha equilíbrio para ficar na cadeira. Você deve ter passado por essa fase também. Foi quando Eu ela tô amarrado começou. aqui agora. Eu tenho um colete aqui. Eu fico amarrado porque eu não tenho controle de tronco, né? Isso. E ela adquiriu isso com a luta. E eu vi que a luta ela vai além, né, da pancadaria, da porradaria. E, e, e você entender qual é a sua missão de vida torna tudo fácil, mais fácil para você e para todos os outros. Com E certeza. você, assim, e Rayane depois ela ainda teve um câncer de mama, Poxa né? vida. Então, com 24 anos, paraplégica, câncer de Mas, mama, cara, tudo, e ela ó, conseguiu vencer o câncer de mama também, né? Então, vocês dois me trazem eu acho até que ela está por aqui pela live. Vocês dois me trazem cada vez mais a certeza que eu sempre falo para os meus alunos, que eu sempre repito para mim mesmo. Você pode quebrar uma perna, você pode quebrar um braço, você pode quebrar tudo. Você só não pode quebrar a sua a cabeça. mentalidade, a sua cabeça. Exatamente, cara. Você sabe que quando eu vejo alguém reclamando, né, cara, eu sempre falo, eu uso um exemplo que é até cômico, né? É, porque tem que ser engraçado para não ser muito triste. E eu falo assim, cara,
Você sabe qual que é o sonho de todo tetraplégico? O sonho de todo tetraplégico é ser paraplégico. Porque paraplégico, cara, já consegue mexer o braço e é uma independência muito longe da que eu tenho, porque eu preciso de ajuda para quase tudo que eu preciso. Entendeu? O que isso faz refletir? Faz refletir assim, cara, você está reclamando do quê? Já parou para pensar que talvez isso que você esteja passando agora pode ser o sonho de outra pessoa? E que está muito longe de ser tipo um paraplégico, alguma coisa assim? Então toma cuidado, cara, com o que a gente reclama. E o que eu ensino as pessoas a fazerem é exatamente ver o que de bom acontece em cada situação. Você falou da mente agora, cara. Segura essa, ó. Eu quebrei o pescoço. Cara, quase morri, fui pro hospital, a Indonésia não podia suportar uma lesão grave como a minha. Eu tive até umas paradas cardíacas e foi bravo o negócio, entendeu? E você sabe que a lesão medular de nível cervical 3, só 2,8% das pessoas sobrevivem com o intelecto preservado? Então, cara, quando as pessoas falam assim, cara, mas o que de bom está acontecendo? Minha vida está tudo ruim. Eu falo assim, cara, olha só, eu vou te dar um exemplo. Eu quebrei o pescoço. Olha quanta sorte eu tive nesse processo. O hospital não podia me suportar, conseguiu me transportar para me mudar para Singapura, onde eu fiquei mais 30 dias até chegar no Brasil. Cheguei no Brasil vivo depois de um voo de 34 horas amarrado numa maca embaixo do bagageiro de cabine do avião. E outra, sobrei com o meu intelecto preservado depois de saber que, tipo, só 2,8% dos lesados medulares na altura que eu tenho passam por isso. Então, cara, às vezes eu gravei até um vídeo, né, onde eu só mostro a minha cabeça, assim, porque só o que me sobrou foi a cabeça, cara. E olha o que você falou aí, o que é o mais importante é sobrar é cabeça boa, ter a mentalidade positiva. Então, cara, eu acho que isso é o que me tira da cama todo dia pela manhã, para eu poder mostrar para as pessoas que é possível e que eu sei o caminho para poder ajudar as pessoas. Não faz sentido pensar dessa forma? Se a gente pensar, cara, a vida da gente é feita em ciclos. Existem coisas boas e coisas ruins. E é como um filme. O filme começa, desenvolve e termina. Todo evento positivo da sua vida, ele também, toda festa começa, tem a festa e acaba a festa. Toda coisa ruim também começa, tem o desenvolvimento e termina. Então, por que que umas pessoas elas são mais felizes e mais contentes do que as outras? Já parou para pensar que às vezes quando a gente está triste, bravo com alguma coisa, tem outro cara dando risada e nunca está triste? Qual que é a É, diferença? Será que eu essa tava, pessoa... Pode falar. eu tava com a minha namorada, veio agora porque eu tô num dilema incrível, mas você vê como a pequenez da vida, né? Eu tava no avião eu tenho síndrome de pânico, eu sofro com síndrome de pânico e depressão. Nada mais é que transtornos de ansiedade, né? E, e aliás, é a primeira vez que eu falo isso em público. Então, é o que é. E eu tava no avião voltando de Brasília, do evento do Insider, o último evento ao vivo que teve do Insider. E eu vinha no avião com várias crises de pânico, de ansiedade, e a minha namorada fez: olha, estamos os dois, na mesma condição física e mental, aqui dentro. E os dois estamos indo para o mesmo destino. Você sofrendo e eu com a mentalidade boa. Para você ver, eu tava naquele inferno astral e ela com a mentalidade super positiva, indo para o mesmo destino, E qual era, exatamente na mesma e qual era a condição. diferença que você pode identificar básica sua e nela nesse momento? A Sabe, cabeça, a sabe o que acontece, mentalidade. Nino? Exatamente, olha só. A vida é feita de ciclos, como eu estava dizendo. Coisas boas e coisas ruins. A diferença, cara, é o tempo que cada pessoa escolhe e se dedica e gasta com cada um desses ciclos. Algumas pessoas ficam no ciclo negativo por muito tempo, cara, demoram para sair de lá. Os ciclos positivos acontecem, mas ela nem percebe. Outras pessoas fazem o contrário, ficam no ciclo positivo e fazem aquilo durar mais tempo. Os negativos acontecem? Acontecem, cara. Todo mundo tem carro que quebra, conta para pagar, o salário nunca dá. Todo mundo tem problema. A diferença é a mentalidade de cada um e o tempo que cada um gasta em cada um desses ciclos. Faz sentido? Não. Você lá no avião, dando mais atenção para um ciclo negativo e a tua namorada, na mesma situação, dando mais atenção
para um ciclo positivo, cara. Isso faz Pois toda a é, diferença. e falando em ciclo, né, casa perfeitamente com o ciclo da violência doméstica. Muita gente consegue quebrar o ciclo da violência doméstica logo no início. Ele não entra naquele ciclo vicioso, né? Que Me fala um quanto pouco mais abuso. dessa violência doméstica. Ela é só física ou ela tem um fundo emocional, né, moral, mental que você disse aí? Como é que funciona isso, cara? Até chegar Olha, no ponto físico da coisa. isso. São 5 tipos de violência que hoje constituem a violência doméstica, né? Você tem a violência psicológica, que eu chamo da raiz de todo o mal, É o primeiro. e porque ela destrói isso que a gente está falando. Ela destrói a tua mentalidade, ela te joga numa depressão, ela te joga numa dependência emocional do parceiro e acaba aceitando e se sujeitando a todo o resto. Porque aí vem, depois da violência psicológica, vem violência material, né, que é quando o cara começa a deter o dinheiro, você começa a ter que dar muita satisfação do que você faz com o seu próprio dinheiro, a dependência total financeira dele. Depois você tem a violência patrimonial, que é quando ele começa a passar tudo para o nome dele, deter seus documentos, é, coisas mínimas, chave de casa, chave de carro, tudo para ele, né? Controlar os Daí você horários que tem sai e que os chega. horários, tudo. Depois você tem a violência física e a violência sexual, né? Então isso aí constitui a violência doméstica. Mas se você entender que você está num ciclo e ela se dá em ciclo, né? Constrói-se uma fase de tensão. É aquele clima chato, aquelas discussões de vez em quando, aí você vai tentar sair, vai lá e é puxada pelo braço, leva um empurrão, é uma porta que é jogada, bate em você, ou é o extravasar da violência, ela vai construindo essa fase de tensão até ter a explosão da violência. Quando existe o toque físico, isso aí já é violência física, né? Eu estou impedindo você de ir e vir. E logo depois da violência física, da explosão de violência, tem a fase de lua de mel, que é onde entra o arrependimento e diz: eu nunca mais vou fazer isso. Aí você começa a jogar com a cabeça da vítima, porque E nunca mais eu vou todas fazer essas isso. fases, todas essas fases tem uma fase de lua de mel, então. Aí ela volta mais pesada, tem lua de mel, volta mais pesada. É dessa forma? Isso, E é vai, exatamente esse o esse é o ciclo da espiral que você está violência. falando. Ah, Isso. E entendi. eu chamo de espiral porque ele vai afunilando, né? A fase de tensão ela é construída mais rápida, a violência ela é maior, as promessas são mais bonitas. Aí outra construção de violência, outra explosão de violência, outra promessa de mudança. E o Entendi. psicológico da vítima ela vai entrando em colapso, né? Aí é onde entra a depressão, é onde entra o que você falou de não conseguir sair do ciclo ruim e voltar para o ciclo bom, que é Entendi. a vida que eu tinha era tão boa, os planos que eu tinha eram tão perfeitos, eram tão bonitos, e hoje eu me encontro nessa situação onde eu tenho que dizer para onde vou, de que horas volto, com quem vou, a hora que eu chego, a roupa que eu estou usando. Para você ter ideia, tem alunas que treinaram comigo que precisavam pedir dinheiro ao marido para comprar absorvente, Poxa né? vida. De Nino, o treino acabou 7h30. Sim, mas eu vou estender o meu treino hoje, você sabe. Personal sabe como é. Eu vou estender meu treino hoje 20 minutos a mais e dizer, não, eu tenho que ir para casa porque meu marido está me esperando. E Poxa sair vida. correndo da academia. Então eu passei a notar isso e passei a combater isso com veemência já tem alguns anos, inclusive. Entendi, cara. É complicado, né? Essa dependência toda, esse desenvolvimento acaba sendo muito pesado, né? Acaba Isso, gerando um estado que não é só medo, mas é uma coisa que mistura muita. Como é que é? Você acha que qual é essa intervenção psicológica de dependência é, com mais violência no sentido físico? Como é que desenvolve isso tudo? Como é que você ensina seus alunos hoje a vivenciar essa experiência de retorno, né, para poder ter o controle da vida de volta? isso. O que eu falo sempre é o seguinte.
Eu uso vida, ver, identificar, decidir e agir. Você vai ver a situação de fora, como telespectador, né? Sim, Muitas vezes você consegue ver a situação de uma amiga, de uma irmã, de todo mundo, menos a sua, né? exato. A grama do vizinho é sempre mais verde. Nesse caso aí, ela seria mais estragada. Você consegue ver os problemas. Então, eu digo sempre, veja a situação de fora e passe a identificar os padrões que estão acontecendo. Se, por exemplo, você está na sua casa e quer sair, e o marido olha e faz, não é roupa de mulher direita não, vá trocar. Você resolve ir lá e trocar, você já está sendo vítima da vontade dele. Se você quer sair com aquela roupa e vai lá e troca. Se você resolve enfrentar, você já está começando a quebrar o ciclo da violência. Você vai dizer, não, eu vou continuar com essa roupa e eu vou sair com essa roupa. Né? Ciente de que, observando os padrões, você vai identificar se ele vai sair com você e vai ficar emburrado a noite toda, vai ficar lhe ignorando a noite toda, vai lhe dar beliscão, né, a noite toda, e Entendi. você vai ver de fora, você vai identificar. É quando você entra no problema e vê, isso está acontecendo comigo, ou pode ser que isso venha a acontecer comigo, porque como eu já identifiquei e já vi acontecer com muita gente, pode ser que isso aconteça comigo. Então você vai ter que decidir, você vai ter que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Acabar com o relacionamento? Nem sempre. Eu posso procurar uma pessoa como você, por exemplo, para me ajudar a. Eu vou dizer, Renato, eu preciso de ferramentas que trabalhem a minha cabeça Preparar para a eu mente, entender qual exato. é a minha situação. Então, a situação que eu vivo hoje é de choro constante, é de depressão constante. O índice de suicídio de mulheres que sofrem com violência doméstica estão cada vez mais alarmantes. Poxa Por vida. quê? Porque a cabeça está destruída e os sonhos vão se embora. Então, uma pessoa como você entraria perfeitamente em contato com uma vítima de violência doméstica e daria para ela ferramentas para que ela pudesse tomar uma decisão e, consequentemente, uma ação, né, que aí é o último estágio, é a ação da melhor maneira correta. Aí o pessoal fala, "Amigo, você é lutador, então agir é porrada." Não, nem sempre. A porrada entra quando você não tem mais opção. É quando você está em risco de vida, risco de morte, né, no caso. Ah, Aí você vai ter que reagir fisicamente e para isso também existe técnica, né? Então, como você tem a sua técnica para trabalhar a não que você mentalidade, tenha que agredir, mas saber se defender, né, na situação que você está falando. A parte física também exatamente, é importante. exatamente. Eu não chamo agressão, né? Porque você está respondendo a uma ação, então ela é uma reação. Né? Sim, Se você está sendo agredido, você realmente tem que agredir. É aquele negócio, se vem uma arma de fogo e eu consigo tomar arma de fogo, eu vou ter coragem de usar essa arma de fogo contra quem estava me agredindo ou vou jogar essa arma de fogo e sair correndo? Então, tudo tem que ter o peso certo, a medida certa. E pois isso é. aí tudo está em cadeia do ver, identificar, decidir e agir, onde pessoas como você fazem um trabalho essencial na construção da mentalidade blindada, para que a Entendi. pessoa possa passar por tudo isso sem Essa, maiores essa riscos. mentalidade blindada que você diz seria um fortalecimento mental para ela poder tomar decisões que se melhorasse esse ponto de vista negativo que ela está passando, né? E o que você me fala, cara, desse público que você atende, sobre essa pressão mental gerar essas crenças que a gente chama de crenças limitantes, né? Os pensamentos paralisantes, que acabam sendo uma pressão mental e que acabam limitando as pessoas de todos os pontos de vista. Como é que você vê isso aí nessas pessoas que passam por essas crises, esses sintomas de problemas físicos mesmo domésticos, assim, vamos falar da parte aplicável da coisa, né? Que são Parte limitadas. aplicável, né? A gente vem de uma cultura
onde o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa fazendo o almoço. Então, o Cuidando homem dos seria o filhos. provedor e a mulher a cuidadora, né? É cultural do nosso país esse tipo de conduta, esse tipo de ação. E essa mentalidade ela tem que ser desconstruída. Por quê? Porque hoje temos excelentes. Né? A gente está num programa onde a gente vê que a mulherada brilha, né? Elas têm outra mentalidade, mas é uma minoria que tem, é, que consegue quebrar esses padrões exatamente por falta de ferramentas. Pelo patriarcado ser algo tão forte na nossa cultura, isso vem de criança, né? O menino, ele tem que usar azul, a menina tem que usar rosa, e a menina cuida da casa enquanto o menino vai trabalhar. Ó, mamãe foi, como é? Tem uma musiquinha de criança, né? Mamãe foi para roça, papai foi trabalhar, alguma coisa assim. Então, ter ferramentas que quebrem essa mentalidade que vem desde sempre, desde criança, desde adolescência, já na vida adulta, ajuda muito a mulher se encontrar na posição que ela está, na posição de vítima, inclusive, porque muita vítima nem sabe que é vítima. Acaba Né? Eu tive concordando e conversando levando isso por longo tempo, sem nem saber que tem. sem nem saber o que é violência. Mulher, por exemplo, o cara chegou bêbado e quer fazer sexo, ela faz, eu vou fazer porque para ver se ele me deixa em paz. Isso é estupro. Então, muitas vezes a mulher nem sabe disso. E deixar claro cada situação, o que ela pode e o que ela deve, né? Diferente você poder fazer uma coisa e você ter que fazer uma coisa. O poder é opcional, o dever é obrigatório. E muitas vezes você deve fazer algo para salvar a sua vida, como, por exemplo, procurar ajuda de pessoas qualificadas. Já que eu não Exato. enxergo, eu procuro um oftalmo para me Poder ver dar um melhor. par de óculos para eu ver melhor. Né? Já que eu não consigo ter ferramentas que alinhem a minha linha de pensamento e me façam enxergar a situação que eu estou, por que não falar com o Renato, que é um cara que tem a história que tem, que já trabalha com isso há anos, que tem uma força incrível no que faz? Por que eu não procuro um psicólogo, um psiquiatra, não procuro os caminhos que me levem que me Sabe coloquem, que não é nem que me levem, né? Que me coloquem de volta no trilho feliz de vida que eu estava. isso me lembra muito, né, cara, esse poder de construção, né, quando as pessoas percebem que podem, conseguem fazer diferença. Você falou, né, da desconstrução, né, cara. Tem uma teoria, né, que chama teoria do caos, que fala muito disso, o tal do efeito borboleta, já ouviu falar? Que diz que uma pequena mudança que você faz hoje tem um efeito gigantesco lá na frente, né? Então, o que aconteceu, pelo que eu vejo, é uma coisa que ela foi aceitando, que foi virando maior, maior e maior, e que se ela não fizer esse movimento contrário agora, tomar alguma iniciativa, nem que seja física no começo, mas com certeza fortalecida emocionalmente para poder realizar isso, ela não consegue reverter esse quadro, né? Então, se ela fizer um movimento agora, contrário a isso, isso pode ganhar força e cada passo que ela der, a gente pode chamar isso de microvitória, né? Que vai conseguir juntar um passo no outro e ter uma vitória maior lá no final. Isso dá muito com a luta, né, cara? Porque o cara que luta lá é uma luta tive agora as Olimpíadas, né? O boxe lá que o cara ganhou medalha de ouro, são 3 rounds e 3 minutos. Você fala só, cara, mas pô, quanto que o cara treinou para chegar naquilo, né? Ou então vai disputar É, um MMA, o MMA a gente vê aquilo que é uma coisa tão rápida às vezes, mas pro cara chegar lá, né, cara, é uma coisa que assim, começou um efeito borboleta de uma coisa que você fez, né, como você disse aí, há mais de 20 anos atrás, sei lá, e tá gerando hoje um efeito que tá gerando, né? exatamente. E é muito gratificante. É muito gratificante você colocar cada tijolinho desse. Você vê quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato, né? E hoje eu tenho uma fortaleza criada.
E essa fortaleza ela serve para acolher. É muito As gratificante maiores isso. muralhas do mundo foram construídas pedra por pedra, né, cara? Nada surgiu de repente, né? A gente acredita que treinando a mentalidade das pessoas e fortalecendo, eu chamo muito assim de fundamentos, né? Igual quando a gente aprende a nadar. Eu não sei se você sabe nadar ou não, mas ninguém te jogou na água e falou nada, né? Você vai lá e aprende primeiro a respirar, a virar o pescoço, depois a bater perna, depois a bater braço, depois você junta tudo isso e sai nadando um tempo depois. Né? Para a luta é assim, para a gente aprender a ler e escrever foi assim, tudo é assim. Então, o É, que eu ensino às pessoas são fundamentos que ficam meio sem fazer sentido no começo, mas que quando a gente coloca tudo isso junto, potencializa muito nesse poder de treinamento e fortalecimento mental mesmo, porque a gente fica bom naquilo que a gente faz com maior frequência. E o problema das pessoas ansiosas e mentalmente agredidas, como a gente está fazendo aqui, é que elas vão aceitando tudo isso. E aceitando tudo isso, fica bom e aceitar cada vez mais, né? O espiral que você está falando aí, né? Vai cada vez ficando mais pesado e pior a situação. exatamente. Na luta, quando você começa a treinar, você já começa assim. No dia que eu levar um soco, eu escuto isso direto. No dia que eu levar um soco desse, eu caio. Aí dá um mês depois, você já está levando aquele soco. 2 meses depois, você já está levando aquele soco 2 vezes mais forte e começa a rebater. E você se acostuma com isso. Tudo passa a fazer muito sentido, né? Tanto que eu falo muito, todo mundo começa a treinar, meu público feminino, todo mundo começa a treinar querendo perder 2 quilos e depois que perde, fica com a luta pelo que ela é, né? Pelo que ela traz de essência. E na luta, o difícil vai ser sempre tomar o primeiro soco. Vai ser É, sempre isso. Depois a você gente, só assimila, trabalha a cabeça e segue. exatamente. E pelo que eu vejo que você me contou, o pessoal que sofre essa violência doméstica, principalmente da parte física, não sabe revidar emocionalmente e muito menos fisicamente, né? E acaba aprendendo a levar o soco cada vez mais pesado e vai aceitando isso e vai se afundando cada vez mais, né? É isso que a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem, então. Se fortalecer mentalmente o suficiente para aprender a não só aguentar cada vez mais o soco pesado, mas a devolver isso, né, cara? Não só fisicamente, mas psicologicamente também, né? De falar, pô, eu não preciso disso. E trabalhar a mentalidade para, eu não sou vítima. Eu não sou vítima, mas eu conheço uma vítima com certeza. Porque a Ah, cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência e a cada 7 segundos uma mulher é vítima de violência física. A cada 2 horas uma morre. Brasil é um país onde a violência doméstica ela predomina. E quando a gente fala violência doméstica, aqui a gente está falando só sobre violência contra a mulher. Mas você tem a violência contra o idoso, você tem a violência contra a criança, que os índices de violência sexual contra a criança são enormes, e muitas vezes a mãe, por ser vítima de uma violência psicológica também tão forte, não consegue efetuar a denúncia para livrar o próprio filho do mal que está sofrendo. Então, sim, é buscar realmente ferramentas de profissionais, repito, como você, como psicólogos, como psiquiatras, que consigam entrar na cabeça da gente e dizer o caminho é esse, né? O exato. caminho é esse, né? É Porque, isso porque aí, isso cara. torna tudo muito mais fácil. Se você Essa é já a nossa. percorreu o caminho, você sabe me mostrar qual é o melhor dos caminhos. Exato. Essa é a missão de vida agora, né, cara? É a minha missão de vida que me faz levantar todo dia da cama, né? Me faz poder ajudar as pessoas e me sentir útil, né? Eu tinha uma dificuldade dessa porque, enfim, né? Eu sempre fui o orgulho da família e orgulho até dentro da profissão, porque cheguei num patamar que eu jamais teria chegado se eu tivesse ficado aqui no Brasil. E de uma hora para outra, cara, eu vi as pessoas que me olhavam antes com estrelinha nos olhos, eu digo, né? Começaram a me olhar com dó, com piedade, sabe? As pessoas chegavam perto de mim, punham a mão na minha testa e perguntavam o que eu tinha para minha mãe, para meu pai, ninguém falava mais comigo, cara. Então eu precisava levantar, bater a poeira e fazer o melhor que eu pudesse para ver as pessoas olhando para mim de novo, cara, com estrelinha nos olhos. Então hoje eu Você vê faço que o meu esse melhor brilho vai se aí, apagando, né? eu faço o meu melhor hoje, cara, para poder
dizer para as pessoas aí que, cara, tá reclamando do quê? Dá uma olhada para mim. Que o meu exemplo sirva para te alavancar, mas que a sua vitória sirva para te deixar feliz sempre, né? Sempre mais próximo daquilo que você deseja para você. É a realidade com expectativa, né? E dessa forma, eu também fico muito contente. E além disso, né, cara, quando eu sofri o um acidente, a minha filha tinha 10 anos só. E eu precisava, cara, fazer de qualquer forma, deixar o melhor legado que eu pudesse para ela. E hoje eu posso dizer que ela olha para mim e deve falar assim: poxa, meu pai nem com o pescoço quebrado tá parado e tá encostado. É o melhor exemplo que eu posso dar. Então é por isso que eu faço o que eu faço hoje, cara. Isso me dá muito, muito mais do que prazer de fazer, né? Isso me dá muito mais do que alegria de fazer tudo isso. E um recado para sua filha: seu pai é incrível, seu pai Obrigado, cara. muda vidas. Parabéns, Renato, de verdade Que bom, cara. mesmo. Que bom, cara. Emociona falar com você. Que bom, cara. Gratidão aqui por topar participar, né, desse papo nosso que é legal. Acho que isso leva um recado muito bom para todas as pessoas. E fica aí, cara, com o microfone agora para poder dizer para as pessoas aí, né, como é que te alcançam, como é que chegam a você, como é que te veem no seu trabalho. É, eu quero agradecer a todo mundo que veio. Eu vejo aqui que está muito comentário. Eu não estou conseguindo ler porque eu quero muito prestar atenção em tudo que você está dizendo e ter tudo isso para minha vida, porque me ajuda muito também no que eu faço. Então, agradecer a todo mundo que apareceu por aí. E, irmão, continue, por favor, porque é o melhor que você pode fazer para mim, Obrigado, cara. para os meus, né? Vou pedir para as minhas filhas assistirem essa live também, são crianças, mas é o tipo de live que vale para a criança, para o adolescente, para o adulto, para todo mundo. Eu tenho um Instagram, né? Que é esse que está aqui, Nino Bezerra, underline, Projeto Vida, que é o nome do meu projeto de vida, onde eu falo de violência doméstica. E só gratidão a você, né? Espero que os eventos ao vivo voltem, né? Para que a gente Para a gente possa poder se se encontrar encontrar. novamente Vai dar, vai e, dar. e bater aquele papo, Vai ser compartilhar bom. mais e mais experiências. E sempre que você quiser, estou aí para fazer quantas lives você quiser, porque é Estaremos um juntos prazer sempre, cara. engrandecedor. É um papo legal que a gente troca muita experiência e ajuda muitas pessoas, né? Eu queria fazer aqui um convite para o pessoal que está nos escutando, então. Eu tenho um curso onde eu demonstro o meu trabalho aqui, que eu falo sobre como dominar a ansiedade, que vai acontecer agora, de 23 a 29 de agosto. E queria convidar todo mundo para participar. Tem um link aqui na bio do meu Instagram. Faz a tua inscrição lá para poder receber o material de suporte, os avisos todos. E vem participar, né? Deixa lá o feedback, que é muito legal para eu saber a melhor forma de eu poder ajudar as pessoas. Né? Fica o convite aí a todos e tamo junto. Tem esse cara aí que falou, Luiz Monteiro, que Deus continue te usando como instrumento de salvação na vida das pessoas. Esse cara já salvou tanta vida aqui no estado. Olha aí, Ele cara. é coronel do Corpo de Bombeiros, é um herói também, é um cara que eu tenho extrema admiração. Eu costumo me inspirar em pessoas do meu convívio. Eu não vou me inspirar em gente eu me inspiro em pessoas como você, pessoas como ele, pessoas como a Rayane, pessoas como a Bia, como a minha namorada, como o meu pai, como a minha mãe. Pessoas que estão ao meu redor. Essas pessoas são as que me fazem pulsar o coração e Que bom, cara. E não se seguir a minha esqueça missão. que se você tem tantos exemplos ao seu redor, mas não se esqueça que você também é um exemplo ao redor de outras pessoas, né? Se você tem as pessoas ao seu redor, você também é uma das pessoas que as outras pessoas têm ao redor delas. E, cara, esse exemplo que você dá, essa dedicação que você dá, essa atenção a essa causa, é muito positivo, cara, e muito importante nos dias de hoje. Parabéns pelo seu trabalho aí. Qual o nome do seu evento e a data? Dominando a Ansiedade, de 23 a 29 de agosto. Agora, um evento gratuito
que antecede aí a abertura da minha próxima turma do meu grupo de mentoria, né? Mas eu vou explicar tudo lá no evento e tá tudo lá. Perfeito. 23 a Link tá na 29 de bio. agosto. Link tá na bio, só o pessoal acessar lá. Então me pergunta aí pelo direct do Instagram, adiciona aí, vem conhecer o Show. trabalho, que vai ser bacana. Nino, cara, um prazer enorme ter tido você aqui. Vamos Obrigado ver. aí. Essa live vai ficar salva aqui para a gente poder mostrar para mais pessoas e poder alcançar mais gente, cara. A gente vai ajudar muitas pessoas com esse papo de hoje. Gratidão, viu, cara? Gratidão pelo papo aí. Valeu. Como a Um gente grande diz no abraço. Jiu-Jitsu, osso. Abraço. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela participação de todo mundo até agora. E é isso aí, cara. Prazerzão. Show.